Dando continuidade à nossa série de leitura, de estudo de livrinhos Kindle, livrinhos digitais, vamos ler hoje O Tripé da Independência Financeira, do Rafael Lima Joia. Para quem me mandou mensagem reclamando que não gosta desse conteúdo, que acha que não é legal, que gosta do conteúdo quando eu tiro foto dos meus livros de papel e fico horas falando de 2 páginas, aquele conteúdo não acabou, eu vou continuar fazendo aquele tipo de vídeo. Vou continuar fazendo tudo, vai ter vídeo de política, vai ter vídeo de conservadorismo, vai ter resenha de livro do Olavo, vai ter livro de independência financeira, vai ter livro sobre sobrenatural, Nefelim, gigante, vai ter tudo. Tudo o que eu fiz até hoje eu vou continuar fazendo no canal. E pode ser que eu coloque uma coisa nova ou outra, por exemplo, essa série de livrinhos digitais, para mim é interessante porque eu simplesmente pego o celular, baixo uma amostra grátis de um livro, como eu fiz nesse caso aqui, a gente pode perder ou ganhar 20 minutos do nosso tempo lendo uma boa parte de um livrinho aí que talvez nós não lêssemos se não fosse essa série de vídeos. Então o que eu quero que os senhores peguem dessa série de vídeos é isso. Os senhores têm como usar 20 minutos do seu tempo e ter acesso a uma boa parte da informação de um livro que de repente vocês podem depois se interessar de comprar ou não, mas se não se comprarem, aprenderam alguma coisa. É isso que eu quero para todos nós, que nós aprendamos um pouquinho mais todos os dias. Vamos lá então, o tripé da independência financeira, aqui resumindo o que ele chama de tripé aqui na introdução: ganhar dinheiro, guardar dinheiro e investir dinheiro. Ganhar dinheiro, guardar dinheiro e investir dinheiro. É o que eu falei nos meus vídeos sobre os 3 passos, os 4 passos da riqueza, na minha playlist de independência financeira e life hacks. Eu sempre falo isso já há mais de um ano. Eu estou fazendo vídeos falando que esse é o tripé, né? Você tem que ganhar, você tem que guardar uma parte e tem que investir bem essa parte, não pode perder, porque senão foi tudo perdido o trabalho de guardar, né? Então vamos lá. Ganhar dinheiro. Certa vez perguntei a uma pessoa especial e que me serviu de inspiração qual a melhor forma de ganhar dinheiro. Ele me disse: em qualquer lugar, a qualquer tempo, existem oportunidades inexploradas de se ganhar dinheiro. O que importa é a sua capacidade de enxergar estas oportunidades e pôr em prática as ações necessárias para que elas aconteçam. Essa pessoa que chamarei neste livro do Senhor José foi um autêntico rico de primeira geração. Daqui ele conta a história do seu José, eu acho que pra gente é irrelevante, mas se vocês quiserem uma biografia de um bilionário, de 2 bilionários que eu acho que valem a pena você conhecer, vocês vejam os meus vídeos sobre a vida do Jack Tramiel e a vida do dono do Chick-fil-A, que eu esqueci o nome dele. Tá na minha playlist de independência financeira e life hack. É que ele coloca a vida do tal do senhor José aqui, imigrante português, chegou ao Brasil, vai para São Paulo, volta para o Rio, adquire terrenos, empreende como dono de casas, multimilionário, sócio proprietário, de shopping center, mora em um apartamento próprio de frente para o mar, filantropo, é o final da carreira dele. Desnecessário dizer, ter conhecido pessoalmente o senhor José foi um grande privilégio. Bom, eu falei disso em outros vídeos já, que nós estamos num capítulo da existência do Brasil em que nós precisamos criar uma nova geração de milionários que saíram de famílias pobres. Por quê? Porque foi isso que os Estados Unidos fez. Hoje a gente tem lá, acho que parece que 16 milhões de milionários, se eu não me engano. 16 milhões, o número atual. E desses 16 milhões, parece que 15 milhões foram milionários de primeira geração que fizeram-se a si mesmos. Óbvio, com a ajuda de Deus e tal. Mas não herdaram um único real, não obtiveram um único real de ajuda dos pais. É isso que nós precisamos fazer nesse país também. É impossível, será que é mesmo? E essas dezenas e dezenas de vídeos que eu explico como fazer, será que isso não basta? O primeiro passo é você não querer ficar rico roubando dinheiro dos outros, com marketing multinível, pirâmide financeira, com corrupção, com roubo, com ilícito, com entorpecente. Se você tentar esses meios, você vai se ferrar e você merece se ferrar. Mas se você tentar de forma lícita, empreendendo ou investindo, trabalhando muito e gastando muito pouco, é quase impossível
que em 5, 6 anos você não esteja numa situação que praticamente você chegou nesse patamar. A forma mais comum de se ganhar dinheiro é como empregado. 60% da população mundial se encontra nessa categoria. Como empregado, a pessoa estará trabalhando para alguém, para alguma pessoa ou para o Estado. Dependendo da qualificação, empregado e da carência do serviço relacionado à profissão, pode-se ganhar desde menos de um salário mínimo até algumas centenas de salários mínimos. Como empregado, o nível de educação e experiência possuem quase que uma relação com o salário recebido. É importante ressaltar, contudo, que já não é mais comum o simples fato de ser formado um nível superior ser garantia de nível salarial maior. Mesmo porque hoje em dia tem um monte de curso superior que não serve para nada, que só serve para o cara ser militante de esquerda. Então, se você vai começar um curso superior ou você vai escolher para o seu filho, ajudar o seu filho a escolher um curso superior, escolha algo útil. Agora o pessoal está todo mundo empolgado em ser advogado porque a lei do abuso de autoridade transformou os advogados numa super casta de cidadãos intocáveis pela lei. A minha resposta para isso é: por que você quer ser intocado pela lei? O que você pretende fazer que você está interessado nessa decisão absurda do Congresso? Então, escolha um curso que vai ser útil, que vai gerar valor para a sociedade inteira, e é inevitável que você fique muito bem remunerado. De modo geral, o empregado busca segurança, trocando tempo e esforço por salário. Como consequência, se não trabalhar, não recebe salário, que limita consideravelmente a receita, já que o tempo e o esforço para trabalhar são limitados e os ganhos salariais costumam ser lineares. Isso vale mesmo para gerentes, diretores, presidentes de empresas que recebem salários ou comissões apenas quando estão nos seus cargos. A sina do empregado é sempre estar em busca do emprego melhor que lhe ofereça comodidades e ótimos benefícios. Em função disso, o sonho do brasileiro médio é passar em concurso público que lhe ofereça estabilidade de emprego, um salário acima da média. A verdade é que entre os empregados públicos com mais de 15 anos de carreira que conheço, o nível de satisfação é bem baixo, sendo que poucos têm energia ou capacidade para provocar mudanças. No longo prazo, é provável que todo conforto e estabilidade sonhados se transformem em obstáculos que travem as possibilidades de se movimentar em outras direções da vida. Ainda que exista progressão salarial conforme o tempo de serviço, novas experiências, novos desafios, inovação, flexibilidade e autonomia ainda são termos raros, quase desconhecidos no serviço público. Eu tenho um vídeo feito especialmente para funcionários públicos que lamentavelmente quase ninguém assistiu, mas que eu praticamente ensino passo a passo para um funcionário público se tornar muito rico, de forma absolutamente lícita. Porque eu vejo da seguinte forma o problema com os funcionários públicos. O funcionário público no Brasil, ele tem uma vantagem muito grande em relação ao funcionário de empresa privada, ou até mesmo do empreendedor. Em teoria, dependendo do estado que ele está, se não for governado pela esquerda, ele tem uma certa segurança salarial, ele sabe que o salário vai cair certinho naquele valor todo dia tal, exceto se o governante for de esquerda, porque eles gastam prodigamente, eles fazem coisas terríveis com o dinheiro público, não respeitam o dinheiro público, que eu sempre digo que o dinheiro, não existe dinheiro público, todo o dinheiro ele pertencia a alguém, foi tirado desse alguém e vai para outro. Eu falo em questão de impostos, o dinheiro não é público de impostos, é um dinheiro privado que foi tirado dos trabalhadores para jogar na máquina e daí é tratado como papel higiênico na máquina, é uma vergonha. Mas a questão é o seguinte: em vez de usar essa segurança para fazer um orçamento para sempre viver bem abaixo daquele salário e investir uma boa parte desse salário que vem todo dia no dia certinho, o funcionário público usa essa segurança para fazer um monte de parcela, para se super endividar, para comprar carrão, que obviamente ele não tem a menor condição de ter um carro daquele, e para maximizar o seu cartão de crédito e arrumar outro e se endividar de forma absurda. É por isso que os funcionários públicos estão sempre desanimados, quase desistindo da vida, cabisbaixo, porque eles não entenderam a bênção que eles têm de ter essa segurança do salário e tal. Mas não é muito alto, não importa. A gente já tem dezenas de vídeos explicando que não interessa o quanto você ganha, é o quanto você gasta. É simples assim, investir bem é a diferença. Gastar menos do que ganha, investir bem é a diferença. O segredo, o pulo do gato, como se diz, está no investir bem, porque não é tão simples quanto parece. Mas mesmo que você seja preguiçoso, não quer aprender, você pode colocar, por exemplo, no Tesouro Direto e na poupança. 5% na poupança,
fundo de emergência, 95% Tesouro Direto. Tá bom, pega o prazo mais longo aí, o que tiver, que vai pagar o juro maior, e pronto, larga lá. Você já vai estar melhor do que 97% da população brasileira. Se você quiser aprender bem, tem vídeos maravilhosos no YouTube inteiro, inclusive nesse canal tem vídeos muito bons. Acabei de fazer um vídeo sobre os top 20 FIIs do IFIX, no qual eu perco um tempão explicando passo a passo para vocês por que o FII é uma oportunidade interessante. Um comportamento muito comum dos empregados públicos é não dar a devida importância às finanças, pois subentende-se que os ganhos salariais são previsíveis e estáveis. Isso ele tem absoluta razão, foi o que eu acabei de falar. Se você é funcionário público, você tem obrigação de ter um fundo de emergência para o caso do estado quebrar. Porque você vê, tem estados aí, Ceará, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que os funcionários estão 3, 4 meses sem receber. Não sei se agora, nesse momento estão, mas chegaram a ficar. Maranhão. Então, você tem que ter pelo menos 5 meses de despesa guardado, 6 meses de despesa guardado numa poupança, em algo facilmente acessível, para quando o Estado começar a capengar, você ter de onde tirar. E, como funcionário público, você tem a obrigação de ter uma vida mais espartana, não gastar demais, porque já que, como você gosta de falar tanto, o seu salário é baixo e tal, que eu não acho que seja, você tem a obrigação de viver de acordo, porque o problema do funcionário público é meu salário é baixo, deixa eu viver como um rico. Aí não dá. O cara que é funcionário público quer andar de Duster, não tem como isso. Quer dizer, não que você nunca vai poder andar de Duster, mas a lógica, a progressão lógica é ganhar o dinheiro, guardar o dinheiro, investir o dinheiro. Quando você tiver renda passiva, um patrimônio, uma fortuna, que gere dinheiro suficiente para você justificar a compra de um Duster, um carro beberrão, enorme, pesado e espalhafatoso, aí você compra o Duster. Eu sei que Duster não é o carro mais top, mas é o que me veio à mente agora. Um erro comumente cometido por quem é empregado é confiar única e exclusivamente na previdência pública, com certeza. Privado nos fundos de pensão. Aliás, eu já digo para os senhores, esqueçam previdência privada. Não há muita possibilidade de que ela dure tudo isso, que dê certo. Esquece, paga pouco, não funciona. Aprenda a investir, a você ter o seu dinheiro guardadinho, bonitinho, por você mesmo. Esquece previdência privada, é coisa de preguiçoso, provavelmente vai dar errado. É a minha opinião. Pública, então, nem se fala. Mas pública é tipo assim, se você for funcionário de empresa privada ou empreendedor, pague um salário mínimo do INSS, porque isso é garantido que você vai ter, assim, a não ser que quebre de vez mesmo o Estado. Mais que um salário mínimo, você está perdendo dinheiro, porque não é certeza. Eles vão ter que abaixar, porque não vai ter como pagar. Paga sobre o mínimo, que daí e se prepare para ter um modo de emergência na sua vida, que se tudo der errado, você consiga viver com aquele mínimo. E um conselho que eu sempre dou para todo mundo é: tenha onde morar. Nem que seja uma cabana, uma edícula, porque o grosso do que você vai gastar com dinheiro é moradia. Se você não pagar aluguel, colocar pão na mesa, arroz, feijão e um ovo frito na mesa não é caro. Por que você está falando desse jeito? Eu estou falando como a gente age se tudo der errado. Se tudo der errado, você vai ter que ter esse tipo de preocupação na sua mente. E eu gosto de brincar com os meus amigos que quando você tá ferrado mesmo financeiramente, você não precisa nem de plano de saúde, porque nem doente você fica. Porque você sabe que você não pode se dar ao luxo, então você nem fique doente. Aliás, mais um life hack: tenha um pote de mel, do mel mais forte que você conseguir achar, mais puro que você conseguir achar, aquele mel de eucalipto, mais escuro de todos. Toma uma colher de mel todos os dias, dificilmente você fica doente. A doença vem, dá aquela rondada. Doença eu falo gripe, pneumonia, não estou falando de outras doenças mais sérias, mas essas doenças de temporada, assim, quando você toma uma colherzinha de mel, pelo menos para mim funciona. Ela vem, dá aquela sondada e vai embora. Ontem mesmo eu estava super mal, hoje já estou bem melhor. O grande problema de confiar na aposentadoria a esses mecanismos é que quando chega a hora de usufruí-los, em caso de problemas, já não haverá disposição, força e tempo suficientes para gerar nova fonte de receita para reverter o quadro de escassez. Então, o ideal é você começar a cuidar por si mesmo. A segunda forma de ganhar dinheiro
é o profissional autônomo. 35% da população mundial é profissional autônomo. Trabalho do autônomo, toda atividade exercida por profissionais de forma liberal, ainda que seja um pouco diferente do profissional liberal, prestando serviços para empresas ou pessoas por um tempo específico, sem vínculo empregatício. Um exemplo muito comum aqui no Brasil é o pedreiro. Pedreiro, servente de pedreiro, empreiteiro, pintor, pessoas que prestam serviço sem vínculo formal. Te chamam para pintar minha casa, você fica lá uma semana pintando minha casa, recebe e cai fora. Esse tipo de pessoa deveria pagar pelo menos o mínimo do INSS para ter algum tipo de segurança caso haja um acidente, alguma coisa. Vantagens. A vantagem fiscal, menor carga tributária para o autônomo, né? Liberdade para definição do tempo de trabalho, liberdade para escolher clientes e serviços, não está subordinado a uma cadeia hierárquica, liberdade de escolher o modo de conduzir o trabalho, o lucro do trabalho é exclusivamente seu. Desvantagem, não tem direito à verba rescisória, não tem direito ao benefício empregatício, férias remuneradas, 13º, não recebe salário fixo. Vamos continuar aqui. Dono, sócio, 4% da população mundial se encontra nessa categoria. Dono de uma empresa, habilidade de empreender e experiência prática são fatores determinantes para ser bem-sucedido. Ninguém nasce ou se torna conhecedor de um negócio de uma hora para outra, onde se conclui que a experiência adquirida após muitos erros, acertos, atitudes ousadas, persistência e coragem. Ainda há aos que tornem dono de negócio que pura e simplesmente herdaram, mas mesmo os herdeiros necessitam entender e estarem envolvidos com o negócio, pois caso contrário correm risco de serem os responsáveis por levarem o mesmo à falência. A experiência que eu tenho de lidar com proprietários de negócio é que a maioria deles se enrola com a questão tributária, depois acaba com execução municipal, estadual, federal e vira um valor absurdo, impagável e acaba praticamente vivendo na clandestinidade, tendo que colocar bens e nomes de terceiro, essas coisas. Então, se você for se tornar um empreendedor, que eu sempre elogio, sempre digo que é importante, saiba que uma das suas preocupações principais é a questão tributária. Tente aprender o máximo possível para não ser enrolado por contador. Tente estar sempre com a legislação na ponta da língua, você próprio. Use o contador, a empresa de contabilidade que vai fazer as suas contas como um parceiro, não como uma pessoa que sabe tudo e você não sabe nada. Porque a quantidade de contador fazendo cagada no Brasil é assustadora. Se não fosse assim, a gente não teria um número tão absurdo de empreendedores completamente arruinados por causa de problemas com o fisco. Isso aí é incompetência do contador, não tem outro nome. É claro que pode ser também por erro do proprietário, mas uma boa parte é por incompetência do contador. Então a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Se você contratar um pintor e você vai embora, não olha se ele está pintando certinho, não dá uma fiscalizada, ele faz umas cagadas terríveis lá, o erro é dele, mas o prejuízo é seu, na verdade. O cara some aí, você vai fazer que jeito? Na maioria das vezes é necessário um capital inicial para empreender. Pode-se conseguir esse capital de 3 formas. Empréstimo, um empréstimo com o investidor que divide os riscos do negócio com recursos próprios. Ou com empréstimo, ou com um outro investidor que divide os riscos do negócio, ou com recursos próprios. Esse livrinho aqui, vou falar para vocês. Encontrar um investidor ou um sócio tende a ser uma forma inteligente de se conseguir capital, ajudando também a dividir os demais riscos. Para pequenos sócios, o difícil de fazer isso no Brasil é que onde você acha uma pessoa de confiança no Brasil, né, para ser sócio seu, que não vai te enganar, que não vai te sacanear. Exemplo, Gustavo trabalhou 10 anos como chefe de cozinha, investimento necessário era R$200 mil, ele acumulou R$300 mil, dessa forma 100 mil após o investimento serviram para sustentá-lo durante 3 anos, caso o negócio não venha a dar certo. Ainda assim é possível abrir um negócio próprio sem necessidade de um capital inicial significativo. A afirmação de que para se ganhar dinheiro é preciso ter dinheiro é incorretamente interpretada. Na verdade,
Ter dinheiro ajuda, mas não é fundamental. Através do uso da internet, por exemplo, vemos vários casos de pessoas que foram extremamente bem-sucedidas alugando um pouco ou nenhum capital. Aliás, você ter um capital inicial alto, às vezes pode ser perigoso. Eu vou dar um exemplo para os senhores de negócio extremamente mal feito que eu vi ocorrer aqui na minha cidade. Um cidadão, ele alugou um salão de esquina num bairro residencial, mas é misto, um bairro misto porque tinha bares lá e tudo mais. E gastou uma fortuna para fazer uma lanchonete com palco para som ao vivo lá. Mas comprou tudo do melhor, comprou mesas e cadeiras de madeira de mogno boa, comprou tudo top, fez uma estrutura muito legal, assim, um ambiente super confortável, gastou essa fortuna e começou a funcionar. A primeira semana, já os vizinhos fizeram um boletim de ocorrência por causa do barulho, que não gostaram. Daí ele teve que fechar, virou aquele rolo. Pessoal, quando ele conseguiu voltar a abrir, conseguiu resolver essa situação, 2, 3 semanas depois, ele percebeu que ninguém tinha interesse de ir, porque ficava muito fora de mão o bar. Daí foi indo, a esposa dele morreu e ele endividado, porque colocou dinheiro que não tinha no bar, na lanchonete e tal, e no final deu tudo errado, fechou, perdeu tudo. Eu acho que às vezes você tem que fazer uma pesquisa um pouco melhor de mercado antes de sair enfiando fortunas no empreendimento. Cada um sabe a quantidade de risco que tolera, mas nesse caso aí, antes o cara tivesse aberto com um balcão só e 4, 5 mesinhas, bem simplesinho, e deixar o dinheiro entrar, ver se tem mercado para aquilo. Ou não, ou antes ver certinho se cabia, se já tem 2, 3 bares no bairro, será que cabe mais um? Num bairro que não é de agito, não é nada, é praticamente residencial. Então foi cagada em cima de cagada. Então o empreendedorismo é muito importante, é muito bacana, mas falar, vou entrar em tal negócio, você tem vocação para esse negócio, você já fez antes? Se você não fez, entra devagar, não que você não vai entrar, mas entra devagar. E deixa que o negócio, outro ponto que eu percebi nessa história que eu tô falando para vocês, deixa o negócio crescer por si só. Não vai querer começar já parecendo uma pessoa de sucesso, que parece aquele pessoal que mexe com pirâmide financeira, que faz leasing de carrão para fingir que tem sucesso e atrair cliente. Não faça isso. Comece humildemente e quando as coisas progredirem, aí sim você vai ampliando, melhorando, aperfeiçoando. Uma coisa que eu acho que não custa nem um centavo e que todo empreendedor deveria fazer é escolha direito o seu nome. Porque eu vejo aí pessoas com lanchonete, com loja de roupa, com nomes abomináveis, horríveis, e daí começa a dar certo, e daí o cara vai criar uma franquia com aquele nome horrível, não vai rolar, entendeu? Então você meio que trava o crescimento de um negócio que podia ser um negócio de R$1 bilhão, você trava por causa de algo que não te custou um centavo, que é escolher um nome que, eu falo, sempre converso com meus amigos, o nome que seja escalonável, um nome que funcione para uma loja, para um empreendimento, para uma fábrica pequenininha, mas que se for uma das maiores fábricas do Brasil, um dos maiores redes de restaurante do Brasil também, não seja ridículo. Então escolha um nome digno, com uma certa dignidade, evite nome em inglês, porque já tem muito restaurante nos Estados Unidos, vamos prestigiar nossa língua, mas ter um pouco de dignidade, porque eu acho que falta dignidade para os nomes de empresas que eu vejo por aí. Daí eu falo, pô, isso não é escalonável, isso aí não vai crescer muito não. Parece besteira, mas não é. Nesses 2 exemplos observamos, o empreendedor Pedro e Marcos escolheram negócios que eram compatíveis com a sua profissão, ou seja, com o seu círculo de conhecimento, exatamente o que eu falei para vocês. Não se aventure, eu vou empreender em tal coisa, um negócio que você nunca nem consumiu, vou abrir um restaurante japonês. Você nunca nem comeu sushi na vida, daí do nada resolve investir R$200 mil num restaurante japonês e acha que vai dar certo. Observem também que o pontapé inicial para que Pedro e Marcos pudessem abrir o próprio negócio foi dado com o uso de recursos tecnológicos. No século XX era mais comum existirem milionários com baixo nível de ensino formal, mas hoje as maiores exigências para o negócio próprio
faz com que isso se torne mais raro. Isso é uma tremenda besteira. Isso é uma tremenda besteira. Isso é uma tremenda asneira. A fórmula para ficar rico é entrar muito recurso, você aplicar bem esse recurso e não gastar demais. Onde que a instrução entra nisso? Fora que instrução formal hoje em dia é praticamente irrelevante. Tudo que você precisa saber está na internet, em sites, em YouTube, em apostilas, em cursos. E eu falo isso com uma pessoa que tem educação formal até demais. Mas eu acho que não é necessário. Você não tem que... Aliás, muitas vezes atrapalha. A educação formal atrapalha você ficar rico. Então eu completamente discordo do autor aqui. Você tem que saber as coisas, mas a educação formal às vezes não ensina bosta nenhuma. Você vai na universidade, você vai ser doutrinado, vai ser enganado, vai sair de lá um esquerdista do PSOL, completamente imbecil, incapaz de ganhar dinheiro. E eu digo isso como uma pessoa que já fez isso 3 vezes. Então eu sei do que eu estou falando, não tô odiando faculdade porque não fiz. Chegamos à quarta e última forma mais comum de se ganhar dinheiro, que é a de investidor. Apenas 1% da população mundial economicamente ativa vive exclusivamente de investimentos, ainda que nada impeça que esse percentual aumente, a não ser a própria falta de conhecimento da população sobre o tema investimento. Eu concordo com ele, eu não vou ficar odiando tudo que ele escreveu, mas eu acho que assim, o que ferra o aumento do número de investidores é a afobação das pessoas que resolvem que vão investir. Fala, vou investir, daí sai comprando um monte de ativo horrível, perde um monte de dinheiro, fica apavorado e foge. Esse é o problema. O cara, se ele falar assim, vou investir, e daí ele passasse 2, 3 meses estudando o assunto, mas buscando exclusivamente onde pode dar errado e fazendo anotações claras num caderno de tudo que pode dar errado, e conta e tudo certinho, aprendendo a analisar certinho os investimentos, e daí sim, depois de 2, 3 meses fazendo isso, ele colocar o primeiro real dele nos primeiros ativos e ir diversificando um pouco em cada setor, em cada tipo de ativo, aí ele provavelmente não vai nem perder dinheiro, nem se afobar. O problema é que algum amigo chega e fala, pô, tal investimento é maravilhoso, isso aqui, tô ficando rico, tal. Pô, mas tem perigo, tem risco? Não, tem nada. Então vou pôr. Enfia um monte de dinheiro lá e daí tá tudo errado. Por exemplo, chega, pô, a Oi pode explodir, a empresa Oi BR4 tá para explodir. É mesmo, tá para explodir, vou pôr 10 mil reais. Daí passa 3 semanas, cai 30% o valor, perdi, o cara me enganou. Não é assim que se entra em investimentos, não é em um único ativo, o cara me deu a dica, eu vou entrar. Tá errado, você vai perder dinheiro. Você quer entrar, você tem que estudar, você tem que escolher 20 ativos, por exemplo, 10 FIIs, 10 ações, um pouco em renda fixa, em tesouro direto. É assim que entra, mas é chato, assim é complexo, é chato. Mas é assim que é, então nem entre, se não for assim, porque vai perder dinheiro. Os investidores buscam ativos que podem gerar retornos acima da inflação, podendo indiretamente serem sócios de empresas através de investimentos em ações de companhias de capital aberto ou até mesmo empresas privadas. Investidores também investem em imóveis para geração de venda por meio de aluguel, título público, fundo de investimento ou todo tipo de produto financeiro que gere renda. Ser independente financeiramente significa não ter que depender de renda gerada pelo trabalho ou aposentadoria pública, ser capaz de pagar todas as despesas do padrão de vida que está acostumado, manter o aumento do patrimônio acumulado já descontando as perdas ocasionadas pela inflação e as despesas do padrão de vida, não depender do tempo dedicado ao trabalho, podendo ganhar dinheiro mesmo quando está dormindo. Então, um detalhe que ele não colocou aqui, mas que eu acho que talvez seja a parte mais importante da independência financeira, é a sensação de segurança que traz. Eu até, no vídeo anterior sobre FIIs, eu coloquei um salmo, acho que é o Salmo 17, que é a nossa sorte está nas mãos do Senhor, é a parte mais importante, que o salmista fala para Deus, o Senhor é meu único bem. E ele falando isso sendo um dos homens mais ricos do mundo na época, né? Querendo dizer assim, quando tudo der certo, que você vai começar a ir atrás disso, fazer certo, parar de querer impressionar os outros, parar de ficar bem na foto, parar de ser narcisista de Instagram, parar de gastar dinheiro com idiotice, você vai ficar rico. Isso aí
praticamente inevitável. Fazendo tudo certinho, não prejudicando ninguém, trabalhando, se esforçando, estudando, você vai ficar rico. O perigo é quando você ficar rico, você vai achar que a sua sorte está onde? A sua segurança está onde? Está nos seus FIIs, nas suas ações, no Tesouro Direto, nas suas propriedades de aluguel, ou está nas mãos de Deus? Então, é importante a gente lembrar que a nossa segurança está em Deus sempre. Você está sendo bilionário ou não tendo um real no bolso. Isso não quer dizer que você não tem que se esforçar. E, dito isso, tem uma sensação de segurança associado a saber que você tem investimentos suficientes para sobreviver, mesmo que o seu salário, a sua empresa deixe de existir, ou o seu emprego hoje, a empresa que você trabalha feche, ou o lugar público no qual você trabalha te mande embora, sei lá, corte funcionários, você sabe que você continua existindo, você tem dinheiro para continuar existindo, mesmo se tudo der errado. É uma sensação agradável, então é importante que você busque, sim, faz parte da prudência, e Deus gosta de prudência, mas você não esqueça que, em última instância, a nossa segurança é Jesus Cristo, não é o dinheiro que a gente tem na conta. Para o primeiro fundamento do tripé da riqueza, ganhar dinheiro contra guardar dinheiro, contra investir dinheiro, se sustente e permita que um dia você viva exclusivamente de investimentos, é necessário que as suas atividades remuneradas proporcionem uma renda que permita você pagar todas as suas despesas fixas e variáveis e sobrar pelo menos 20% para que sejam investidos. Se você ler um livro como O Homem Mais Rico da Babilônia, ele fala em 10%. Aqui o autor fala em 20%, que é um número interessante também. Conseguir ganhar mais com outra atividade no seu círculo de competência, no caso de você não ter os 20%. Né? Investir no aperfeiçoamento da sua educação formal, exercer outra atividade remunerada paralela à que exerce para que seja possível, ao menos atingir esse patamar. Eu gostei desse trecho aqui. É importante você não se conformar com a situação que você está. Se você não consegue guardar nem 20%, nem 10% do que você ganha, não se conforme. Então você vai buscar uma renda extra, ou vai buscar aprender algo que vai no curto, médio prazo te trazer uma renda extra, ou vai tentar de alguma forma fazer algo paralelo aí, que alguma coisa, R$1 tem que entrar. E eu sempre falo para os meus amigos, e eles nunca me ouvem, guarde R$10. Fala, não consigo guardar nada. Põe R$10 na poupança esse mês. Só para você ter a sensação de você não viver com tudo que ganha, pelo menos uma vez na vida. No mês seguinte você põe 20, depois põe 40, 80 e tudo mais. Nunca fazem isso, porque é igual ao exercício físico. A maioria das pessoas fala assim, se eu não for correr 10 km por dia, fazer academia 2 horas por dia, eu não vou fazer. E daí eles vão ficando cada vez mais gordos, cada vez mais doentes. Se, por outro lado, ele falasse, eu vou correr um dia por semana, por 30 minutos, andar por 30 minutos e vou fazer academia por 30 minutos uma vez por semana. Ele começar com uma ambição bem humilde, assim, é bem provável que no longo prazo ele consiga fazer tudo aquilo que o outro queria. Porque se você não começar de baixo, você não aprende a correr antes de aprender a engatinhar. Então, se você vai começar a tentar guardar, guarda R$10. Depois, no mês que vem, você vê, você guarda 20, 30. Porque é mais fácil começar de baixo do que começar no top. Ah, mas não é suficiente andar 30 minutos. É melhor do que não andar nada. E eu falo isso sabendo que ninguém vai dar valor. Que ninguém vai ouvir, porque ninguém no meu círculo de amizades ouve. Aliás, já vamos continuar aqui a leitura, mas dizem que você é a média das 5 pessoas com que você mais convive. Se todas as pessoas que você convive fazem tudo errado, como que você corrige esse problema da média das 5 pessoas? É com um vídeo no YouTube, lendo muito livro, ouvindo muito áudio e focando em ter, já que você não pode ter amigos que te põem para cima, pelo menos tenha modelos. Escolhe 5, 6 pessoas aí públicas, famosas, que você admira e tente se tornar cada vez mais parecido com elas. Eu sugeriria para os senhores pessoas que sempre me inspiram, Dave Ramsey, um consultor financeiro americano, Jack Tramiel, o fundador da Commodore e da Atari,
entre outros. Thomas J. Stanley, um estudioso que eu gosto muito e fez vários livros sobre independência financeira e sobre estudos sobre riqueza. Tem várias pessoas, é óbvio, nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, com o apóstolo Paulo, além de tudo que ele ensinou sobre cristianismo, algo que ele ensinou que é muito valioso é você saber estar confortável mesmo no maior dos desconfortos, mesmo na extrema miséria. É importante, porque aí você está preparado também para estar no extremo conforto, no extremo luxo. É importante você ser flexível, e o apóstolo Paulo, ele esteve em todo tipo de situação que vocês podem imaginar e sempre manteve a calma, sempre manteve a compostura. Eu acho que isso é muito importante para nós aprendemos isso. Quadrante de fluxo de caixa, então vamos lá. Daí ele tem aqui esse... será que dá para aumentar isso? Não dá. Daí ele fala aqui, empregado troca tempo e esforço pelo dinheiro, ganho linear, principal fonte de renda é o emprego, se não trabalhar não recebe. O autônomo é dono do trabalho, ganho linear, principal fonte de renda é o trabalho, se não trabalhar não recebe. O negócio trabalha para você, os ganhos são exponenciais, escalonáveis, né? Possui mais flexibilidade e responsabilidade. Investidor. Os investimentos trabalham para você, ganhos exponenciais, compra-se tempo livre, é onde se possui a verdadeira liberdade. Então, eu acho que, na verdade, você tem que entender o seguinte, mesmo como empregado, você pode tá dando os seus pulos aqui, tanto no I de investidor, quanto no A de autônomo. De que forma? Você é empregado, mas nas suas horas livres você tem um side hustle, uma atividade paralela aí que você ganha um troquinho. Essa é uma das possibilidades. E com esses dinheiro que vem tanto do emprego quanto da atividade paralela, você investe. Você está em 3 dos quadrantes aqui. E é óbvio que se você é dono também, você tem que investir um pouquinho. E se você é autônomo, você também tem que investir um pouquinho. As pessoas cujas atividades profissionais se encontram do lado esquerdo do quadrante, empregado e autônomo, priorizam segurança em vez de liberdade. 95% da população mundial ativa tem como principal fonte de renda atividades nesses 2 quadrantes. 5% está no outro, né? E segundo o Kiyosaki lá, o melhor é estar no investidor e no dono. Se bem que o Kiyosaki andou falando muita besteira ultimamente. Eu vi ele falando que nenhum milionário investe em ações. Eu vi isso num vídeo de YouTube, eu falei, esse cara tá louco? Esqueceu do Warren Buffett, esqueceu do Peter Lynch, esqueceu dos maiores investidores da história, o Robert Graham. Como que não investe em ações? O Bill Gates tem ações. É um completo absurdo isso. Mas o livro dele, O Pai Rico, o Pai Pobre, é muito bom. Tá, guardar dinheiro. Um homem é rico na proporção do número de coisas que ele é capaz de abrir mão. Henry Thoreau. Guardar dinheiro ou ser feliz? Guardar dinheiro é um hábito contraditório para grande parte da população. Isso acontece porque os indivíduos no âmbito das suas relações sociais não querem ser rotulados como sovinas e avarentos. Eu vivo falando, você querer impressionar os seus amigos é certeza, a receita, certeza de que você nunca vai ficar rico. Isso aí é certo como o dia. Não tem nenhuma variação nessa equação. Se você tentar impressionar seus amigos, você está ferrado. Li uma entrevista, um artigo de jornal nos quais jovens executivos dão receitas simples e práticas para qualquer um ficar rico. Aprendi, por exemplo, que se tivesse simplesmente deixado de tomar um cafezinho por dia nos últimos 40 anos, teria economizado 30 mil reais. Se tivesse deixado de comer uma pizza por mês, 12 mil reais, assim por diante. Impressionado, peguei um papel e comecei a fazer as contas. Para minha surpresa, descobri que hoje poderia estar milionário. Bastaria não ter tomado as caipirinhas que tomei, não ter feito muitas viagens que fiz, não ter comprado algumas das roupas caras que comprei. Principalmente não ter desperdiçado meu dinheiro com itens supérfluos e descartáveis. Quase 500 mil reais estariam na conta bancária. Claro que não tenho esse dinheiro, mas se tivesse, sabe o que esse dinheiro me permitiria fazer? Viajar, comprar roupas caras, me esbaldar com itens supérfluos, descartáveis, comer todas as pizzas e cafezinhos que tivesse vontade. Por isso me sinto muito feliz em ser pobre. Gastei meu dinheiro por prazer e com prazer, e recomendo aos jovens brilhantes executivos que façam a mesma coisa que fiz.
Caso contrário, chegarão aos 61 anos com uma montanha de dinheiro, mas sem ter vivido a vida. Não eduque seu filho para ser rico, eduque para ser feliz. Assim ele saberá o valor das coisas e não seu preço. O texto leva o leitor a fazer uma reflexão sobre a efemeridade da vida, passando uma mensagem clara de que não se deve priorizar o hábito de guardar dinheiro, mas sim viver a vida. É um belo texto, mas cria uma falsa oposição entre viver a vida e guardar dinheiro, não analisando em momento nenhum a possibilidade de se fazer ambas as coisas ao mesmo tempo. A recomendação para poupar não tem o objetivo de gerar riqueza estéril sem significado, nem serve para ser um poupador tal como o tio Patinhas, sentado em cima das suas moedas. Em resumo, viver bem não significa necessariamente consumir bem. Bom, eu já falei isso várias vezes em vários vídeos. Tem que haver um equilíbrio entre o agora e o futuro. Se você não guardar absolutamente nada, não investir uma parte do seu dinheiro, você vai sofrer no futuro. Se você guardar todo o seu dinheiro e investir todo o seu dinheiro, você vai sofrer agora. Então, é uma escolha, é uma dualidade, ou você sofre agora ou você sofre no futuro? Não necessariamente. Divide pela metade isso. Uma parte você aproveita agora, uma parte você aproveita no futuro. Mesmo porque a questão não é cortar aquilo que te dá um prazer, que torna a sua vida, traz sentido para a sua vida. Isso você não deve cortar. Você deve fazer um ranking das coisas que você faz, descobrir quais são as coisas que você gasta dinheiro e não te traz assim tanto prazer, começar cortando essas. E eu não digo nem cortar tudo, vamos por a questão da pizza. Toda sexta-feira você come uma pizza, por exemplo, faz sexta-feira sim, sexta-feira não. O sabor da pizza vai ser muito mais gostoso. Por quê? Porque uma das coisas que dá valor às experiências é a escassez dela. Então, as pessoas que vão para a praia uma vez por ano dão muito mais valor em ir para a praia do que a pessoa que vai para a praia todo mês. Então, não estou querendo dizer que você tem que ir uma vez por ano na praia. Você pode ir, você vai todo mês? Vai 4 vezes por ano, por exemplo. E daí esse dinheiro, a questão é, quando você fizer uma renúncia, você você agir com intenção naquele dinheiro economizado. Por exemplo, você entrou numa loja com a intenção de comprar um tênis, por exemplo, um sapato. Daí você vai lá e compra 3 sapatos, leva para casa, usa um, os outros 2 ficam meio largados. Compre um quando a sua intenção for comprar 2. E daí, intencionalmente, pega uma porcentagem do dinheiro que ia custar aquele segundo e invista ele, tire da conta corrente, coloque na poupança ou no tesouro direto ou compre um FII. O preço de um tênis olímpicos dá para comprar um FII, com R$130 você compra um fundo imobiliário muito bom. Então, tenha essa intenção, faça os 2, faça metade de cada um. É uma forma certeira de você não se sentir mal nem agora e nem no futuro. Em vez de gastar tudo agora e se sentir mal no futuro, porque vai acontecer. Se você está gastando tudo agora, alavancando a sua vida, o futuro seu vai ser tenebroso. Isso é garantidíssimo. Se você está economizando tudo agora e vivendo muito mal agora, você está sofrendo agora. Seu futuro pode ser legal, mas quando você olhar para trás e falar, pô, eu tinha saúde para comer e agora não tenho, tal, meu fígado tá ruim, tal. Não enxergo mais, eu podia ter ido ao cinema, agora eu tô com catarata. Vai rolar. Então faça os 2. Mas se concentre no premium, na diversão premium, aquela que vai te trazer o máximo possível de alegria, de prazer e tal. Em vez de comer todo dia num restaurante, coma uma vez por semana, 2 vezes por mês e tenha o prazer naquilo, aprecie a textura do alimento, a arte que o cozinheiro aplicou para preparar aquilo, os temperos, enfim. Preste atenção nas coisas que você vai dar mais valor para elas. E tente acrescentar à sua vida atividades prazerosas que não custam nada. Por exemplo, uma caminhada, correr em volta do lago, ouvindo um áudio, ouvindo uma música, jogar um jogo com seus filhos, com seus amigos, compra um banco imobiliário, reúne os amigos, joga, não custa nem um centavo. E é muito divertido, quer dizer, custa o preço do banco imobiliário. Compra aquele de notinha, que esse de cartão de crédito é uma bosta aqui, ou de aplicativo. Então, o banco imobiliário legal é o Raiz, aquele que tem notinha de dinheiro, aquele é muito legal. Então,
não é para você nem gastar tudo que você tem agora e nem guardar tudo que você tem agora, é para fazer um meio termo. Pessoal, eu vou encerrar aqui, o livrinho é legal, não tem nada de errado com esse livro, nós lemos uma boa porcentagem dele, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.